Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos orar. Deus, nós estamos felizes com essa oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento de Deus, do Senhor. Oh, como é maravilhoso podermos prosseguir de glória em glória, de fé em fé, crescendo nesta comunhão contigo pela graça, dia após dia. Quero orar por esses irmãos que estão junto comigo, meditando na sua palavra nesses momentos preciosos. Sabemos que algo vai acontecer agora, pois na sua presença nós somos sempre fortalecidos. Em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz que quando nós julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. É maravilhoso quando uma pessoa encontra a moderação. Isto é do Espírito Santo. Uma evidência da fé genuína é, com certeza, a moderação. Se por um lado, a palavra não desperta nos mornos nenhuma resposta, uma apatia, indiferença, desprezo, descaso, ouvem a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro, continuam nos seus mesmos hábitos, continuam misturados com o pecado, sem nenhum arrependimento. Muitas vezes a palavra é pregada, não penetra, logo é esquecida, descartada, logo que saem do culto, logo que ouvem uma mensagem, voltam para os seus costumeiros hábitos e não há nenhuma mudança. Muito pelo contrário, a pessoa se torna cada vez mais mundana, porque ao rejeitar a palavra de Deus e a desprezá-la, são ainda mais atacados. Por outro lado, vemos o outro extremo, que é o fanatismo. Amados, o arrependimento e a fé é saudável, aí está a moderação. Aí está a resposta correta. E Marcos 1,15 fala do arrependimento e da fé. A primeira pregação de Pedro, lá em Atos, eles: arrependei-vos e convertei-vos. Então nós, ao meditar a palavra, descobrimos nela. É um culto racional. Descobrimos, através das Escrituras, áreas em que o nosso desempenho atual não está de acordo com a palavra de Deus. E nós dizemos: é verdade. Nessa área estou falhando. Nessa área aqui, não está de acordo com a palavra. Isso é o arrependimento. É a constatação de que desde que Adão e Eva se separaram de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O arrependimento é esta descoberta de áreas de nossa vida em que Deus deseja trabalhar. O arrependimento saudável produz essa tristeza para com o pecado, esse desejo de sair do pecado, esse desejo de ver a graça trabalhando naquela área. E a fé é essa certeza de que o sangue é maior que o pecado, de que em Cristo não há nenhuma condenação, de que porque Jesus morreu e ressuscitou, estou salvo, perdoado, purificado, e que aquele que me salvou é poderoso para me transformar gradativamente. Então há um aspecto positivo, aonde eu vejo Deus maior que o meu pecado. O sangue de Jesus pode me purificar. O sangue de Jesus tem condição de me perdoar 70 vezes 7. Eu não estou brincando com o pecado. A moderação é uma coisa extraordinariamente bela, rara, e realmente nos conecta a Deus. Em Romanos 5,1 diz que pela fé nós temos acesso a Deus, e também Deus tem acesso a nós. E o outro extremo que eu estava falando, do fanatismo, é a pessoa ficar se culpando, se denegrindo, achando que para ela não tem mais jeito, como disse no caso de Judas, né? Para mim não tem mais jeito, o que eu fiz é maior que o sangue de Jesus. Há uma linha tênue entre o arrependimento e a culpa. O arrependimento
é algo do espírito. Até onde vai? Até onde vai o arrependimento e aonde começa a culpa? É importante descobrir que, saindo da moderação, nós vamos para um outro extremo, que já é incredulidade. Tanto a mornidão é incredulidade, quanto o fanatismo é incredulidade. Mas a moderação, aí está o trabalhar da graça. Quando a palavra de Deus produz em nós um arrependimento saudável, nós sempre veremos a graça maior que o nosso pecado. Nós nos arrependemos, confessamos e cremos no perdão. Porque tão importante quanto pedir perdão é crer no perdão, é receber o perdão, é se perdoar. O arrependimento, ele é algo positivo, porque permite o trabalhar da graça, sempre oferecendo seu coração motivado, sempre oferecendo seu coração, crendo no trabalhar da graça, que aquele que começou em nós a boa obra, é fiel para cumprir, para completar até a volta do Senhor. Enquanto o arrependimento é algo bonito, porque é uma resposta sábia, aonde a pessoa se abre e permite o trabalhar da graça e crê no trabalhar da graça, a culpa é já Satanás, irmão. Aí Satanás começa a colocar culpa, tacar dados inflamados, dizer que para você não tem jeito, e começa a jogar pensamentos na mente da pessoa, dizer que é ela, começa a jogar sentimentos ruins, atacando ela através da carne, né? A pessoa começa a ouvir a palavra, e aí o arrependimento é uma coisa maravilhosa, o fardo do Senhor é leve. O arrependimento é uma coisa boa, mas aí o inimigo coloca fardos excedentes, e ele começa a colocar a culpa, o medo de não ser mais salvo, a sensação de que está tudo errado, que Deus te rejeitou, que você está totalmente imundo, que você confessou, mas Deus não te perdoou, que você começa a sentir o desespero, e se a pessoa não souber lidar com isso, vai parar no hospício, irmãos. Porque o inimigo enlouquece através da culpa, através do desespero. É uma tristeza tão mórbida que o inimigo faz ela crer que aqueles ataques das trevas são ela. Mas quando tira a paz, aí já não é arrependimento. Aí já é culpa, incredulidade, ataque das trevas. Deus não tira a paz de uma pessoa para trabalhar na alma dela. Tão certo que não é ela, é o diabo através da carne, que ela sente horror a esses pensamentos, que ela rejeita, refuta, e começa a rejeitar aqueles pensamentos, e quanto mais ela rejeita, mais vem aqueles pensamentos, mais vem aqueles sentimentos, dizendo, você blasfemou contra o Espírito Santo, olha, você está suja, ó, Deus não está mais com você, olha como você é indigna, olha como você é pecador ou pecadora. Isto não tem nada a ver com o tratamento da graça. Isso é um ataque, é dados inflamados do maligno. É preciso saber discernir o que é o trabalhar da graça e o que é ataque das trevas. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Deus não tira a paz. Quando a paz some, ali já é o ataque das trevas. O arrependimento é algo positivo porque a pessoa está consciente daquilo que Deus vai tratar, mas crê que a graça é maior que aquilo, que a graça perdoa, que ela está salva se ele vier nas nuvens, que aquilo que ela confessou foi perdoado, foi purificado. Esse aspecto onde o arrependimento e a fé são algo tão maravilhoso que é dom de Deus, o dom do arrependimento e o dom da fé. Muitas pessoas estão com remorso, com culpa. Não é o dom do arrependimento. É um remorso, é uma cobrança de perfeição, chama-se perfeccionismo. Aonde a pessoa pensa que tem que virar um anjo de uma hora para outra, nunca errar, só pensar coisas boas, mas ela não discerne que ainda tem um corpo, que nessa carne nós somos atacados, e que ser tentado não é pecado. E que quando eu sou tentado e eu rejeito a tentação, eu não estou imundo, eu estou com galardão. A Bíblia diz que quando nós passamos por várias tentações, rejeitamos e renunciamos, isso tem galardão, é sofrimento, mas tem galardão no céu. E Deus testifica que nós estamos sendo fiel. Você não é imundo só porque foi tentado. Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Então não misture tentação com pecado. Esses pensamentos não são teus. Você é uma nova criatura que tem a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2,16.
O que nós vemos lá em Romanos 7 é que existe uma batalha da carne e do espírito. Você é um novo ser criado, uma nova criatura. Tudo se fez novo, de 2 Coríntios 5,17. Mas a carne ainda milita, querendo retomar o comando. O inimigo através da carne. E é preciso discernir que não é você, porque você sente horror a esses pensamentos. Porque você os confessa, Senhor, cobre teu sangue, tem misericórdia. E é importante, amados, além de termos o aspecto defensivo pelo sangue, lembre-se que a palavra de Deus fala de armas de defesa e de ataque, da esquerda à direita. A arma de defesa que é o escudo da fé, e a arma de ataque que é a espada do Espírito. Se por um lado nós precisamos purificar as nossas consciências pelo sangue de Jesus, crer que ele nos purifica, por outro lado devemos resistir ao diabo. E o diabo você não resiste na mente, irmãos, ele não sabe teus pensamentos. Tem pessoa que fala assim, o pastor estava quebrando o pau com o diabo na minha mente. O diabo não sabe o que você está pensando. Ele joga alguns pensamentos ali, alguns dardos, mas ele não ouve os teus pensamentos. Quando você estiver resistindo ao diabo, você tem que falar com uma voz audível. Já cobriu com o sangue, já se entregou ao Senhor. Senhor, eu me entrego a ti. Nessa tentação, eu escolho o Senhor. Lá Romanos 6,16, se aquele que você se entregar, esse é o seu Senhor. Então você está sendo atacado, bem na hora da angústia. Você, Senhor, eu me entrego a ti. Eu me entrego a tua fé, eu me entrego a tua pureza, eu me entrego ao teu amor, ao teu perdão. É isso que eu decido. Olha a decisão, coisa tremenda. O sangue de Jesus vem e te purifica. Aí você vai dizer em voz audível. O sangue de Jesus tem poder, diabo, eu te repreendo, te rejeito, sai em nome de Jesus. Se você fizer isso diante das pessoas, vão achar que você está louco, vão achar que você pirou, né? Vão achar que você está fanático. Então você tem que fazer isso de uma maneira suave, ou no banheiro, ou quando não tiver ninguém, ou com voz audível, mais baixinho, não precisa gritar que nem um louco. As pessoas pensam que para falar com o diabo tem que no último volume. Não precisa, você pode falar baixo, porque ele escuta. Você diz, diabo, em nome de Jesus, sai. Ele vai sair. Porque ele obedece à unção de Deus que está na sua vida. O Espírito Santo envia anjos. Ele vem, a atmosfera de Deus se manifesta através da fé que ele colocou no seu coração. Portanto, é importante discernir que você tem prazer na lei do Senhor, mas a tua carne, até o fim, ela tem prazer no pecado. A tua carne sempre será tentada. Não chega a uma esfera onde você fica tão puro, tão santo, que você não é mais tentado. A questão é que você começa a aprender a lidar de forma correta. O arrependimento é chamar pecado de pecado, cobrir com o sangue de Jesus. E a fé é crer que em Cristo você foi perdoado, que em Cristo nenhuma condenação há, que em Cristo Deus te aceita e te vê agradável, de que em Cristo você tem a aceitação de Deus e, como filho de Deus, corpo de Cristo, você tem autoridade sobre Satanás. Essas características de uma fé moderada: o arrependimento, a fé e a resistência às trevas. Irmãos, nós vemos isso no Senhor Jesus. Ele tinha uma fé ativa que resistia às obras do diabo. Sabe, quando nós temos uma fé bíblica, nós estamos falando de uma evidente, uma fé genuína, uma fé bíblica, nós vemos que essa pessoa sabe discernir o que é de Deus, o que é do diabo, o que é santo, o que é profano, porque o Espírito Santo guia, fala com ela. É muito importante isso, irmãos. Quando nós somos nascidos de novo, recebemos o Espírito de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Creia nisso, amados. O Espírito Santo vai habitar no teu coração. Então, a pessoa discerne entre o santo e o profano. Nós vemos isto, era muito claro para Jesus, para Paulo, Pedro e João. Eles discerniam o que era de Deus e o que era do diabo. E ao mesmo tempo que eles se sujeitavam a Deus, em consagração, cooperando com Deus, em oração, em tempo a sós com Deus, com a palavra e com o seu povo, pessoas cheias do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que eles se sujeitavam a Deus, havia uma característica do quê? Resistência ao diabo. Jesus, ele resistia à febre, porque quando ele criou o homem, ele não criou com febre, isso é um efeito da queda. Então ele sabia o que era do Pai e o que não era do Pai. Então, havia em Jesus este bom combate da fé, esse espírito de resistência às trevas.
Quando ele viu que aquele vento estava tentando afundar o barco, que ele estava chegando lá em Gadarra para expulsar uma legião de demônios, o diabo sabia que ele ia chegar lá e expulsar aquela legião de demônios. Como não queria perder aquela casa lá, aquela pessoa no cemitério, o diabo jogou uma tempestade e Jesus discerniu: isso não é meu pai? Meu pai não trabalha contra mim. Lá em Isaías 54:15, assim, virão ataques contra ti, mas não é de mim, diz o Senhor. Entende? Então Jesus discerniu que aquele vento, aquela tempestade, vinha do diabo. E ele diz: aquieta-te. Ele falou com a tempestade. Jesus falava com a cegueira, com a mudez. Ele falava pro aleijado: levanta e anda. Então Jesus, ele tinha essa característica de resistir ao diabo. Certa feita tinha uma mulher que andava encurvada na igreja. Ela era corcunda, assim, só conseguia olhar para baixo. Aí Jesus olhou e disse assim: não devia eu libertar essa mulher que está há tantos anos cativa pelo diabo? Jesus discerniu que era o diabo, não era o pai, não era Deus, não era algo natural. Havia um demônio na coluna dela. Se colocasse o raio-x ali, não ia aparecer. Fizesse exames, fizesse fisioterapia, não ia resolver, porque era algo espiritual. E quando é algo espiritual, o diabo não sai com lágrimas quando você se faz de vítima, fica em depressão, ele não sai. O diabo, ele não sai porque você se faz de coitadinho ou coitadinha. Ele sai quando você resiste a ele. Você pensa que Deus vai resistir ao diabo para você? Deus disse: você vai resistir ao diabo. Nós temos na igreja primitiva que era Jesus, eram os discípulos que resistiam ao diabo. Antes, eles se sujeitavam a Deus, estavam em temor do Senhor, viviam para a glória de Deus, confessando e renunciando seus pecados, se consagrando, andando com o Senhor, certo? Sujeitando-se a Deus, sim, mas não é só isto. Você se sujeita a Deus 50%. Agora, como embaixador celestial, como representante de Deus, te foi dado estas armas para o bom combate da fé, e quem vai resistir ao diabo é você. Muitas vezes existem pessoas que querem resistir ao diabo cheio de brecha e de pecado não confessado, brincando com o pecado. Os filhos de Seva tentaram fazer o que Paulo fazia. Se Paulo sozinho consegue, imagine nós 7. Foram lá e o diabo veio, rasgou a roupa deles e saíram tudo nus e feridos. Por quê? Porque eles estavam falando, mas eles não tinham vida com Deus. Então é importante nós compreendermos que para resistir o diabo é preciso ter vida com Deus. Agora, a pessoa fala assim: pastor, eu não vou mexer com o diabo não mexe comigo. Eu não vou resistir a ele porque ele vai ficar furioso, eu vou ficar quietinho aqui. Irmãos, o diabo tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Você não precisa fazer nada de errado para ele vir contra você. Ele já te odeia, desde o ventre. Pastor, o que foi que eu fiz pro diabo meu dia tanto, minha vida tá assim? Por que eu fui, joguei pedra na cruz? Por que... É o diabo, irmão. Ele luta com todo mundo. Não pense que se você der folga para ele vai dar folga para você. Não pense. Existe uma batalha em andamento. Você precisa entender isto. Ele não poupa ninguém, criança, velho, absolutamente. E quando tem brecha, é pior ainda. Aí a pessoa, ela não entra num combate com o diabo, porque ela pensa que se ela não combater com o diabo não vai combater com ela. Mas o diabo já está combatendo com ela. Agora é preciso retomar o domínio. Adão e Eva passaram o domínio para Satanás e agora o mundo está no maligno. Agora retomar o domínio significa resistir ao diabo. Se Deus fez o homem próspero, toda escassez, desemprego, falta de recurso, são um ataque das trevas. Porque o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele chama: eu sou o Senhor, Jeová Jireh, o Deus que provê. Quer dizer, tudo aquilo que é contrário ao nome do Senhor, a natureza do Senhor, a criação original, são um ataque das trevas. Quem é que quer você doente, enfermo, com infecção, com fraqueza, que morra na metade dos anos? É o diabo que quer. Deus, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Nós vemos claramente em toda a Bíblia, em todos os evangelhos, que Deus ama curar enfermos. Portanto, quem é que não quer que você sare? Quando é que começou a escassez, a doença, a angústia? Foi na administração do diabo. Foi depois que Adão e Eva passaram a administração para o diabo. Então o diabo está administrando. Agora, quando você resiste ao diabo, você tem uma fé genuína.
Porque você vai tirar da mão dele aquilo que Adão colocou. A vida financeira, a saúde, a família. A tua mente merece paz, esses ataques aí, né? Principalmente a vida espiritual, perceber a Deus, ter comunhão com Deus, frutificar no Espírito, ter uma vida abundante, revelar a glória de Deus, principalmente o direito de ter paz e comunhão com Deus e revelar a glória de Deus, andar em santidade, andar em frutificação. E aí o que vemos é que as pessoas não sabem que tudo está fora do lugar desde a queda e Deus agora está nos ensinando a guerrear, Ele desce em nossas mãos, para que nós venhamos aprender a resistir ao diabo. Quando nós discernimos pelos livros, pelo Espírito Santo, que aquilo é um ataque das trevas, cabe a eu e a você, de uma forma perseverante, bom combate da fé, resistir ao diabo. Aí as pessoas vão dizer, você está querendo mandar em Deus? Não, não estou querendo mandar em Deus. Eu estou mandando no diabo. Como Jesus fez, ele é o meu modelo. Jesus diz lá em João 13, se eu fiz essas coisas, bem-aventurado vocês se as fizerdes. Então Jesus lavou os pés dos discípulos, ele serviu os seus discípulos, ele nutriu os seus discípulos com graça e levantou discípulos cheios do Espírito Santo. Foi o que Deus disse para Timóteo. Timóteo, medita nessa palavra, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti e aos que te ouvem. Então você se torna uma pessoa sal da terra e luz no mundo. O que vemos, sem dúvida, é que eles vão chamar de nova era, pensamento positivo, gnose, hipnotismo. Quando você começar a mandar no diabo, o diabo vai levantar os fracos, os carnais, os cegos, os religiosos. Como levantou os fariseus na época de Jesus? Como levantou Nero para perseguir Paulo? Levanta os carnais, irmãos. A hora que você começar a arrebentar as obras do diabo, a hora que você começar a resistir ao diabo, eles vão dizer, você está soberbo, está querendo mandar em Deus. Quem é você para curar enfermos? Já acabou os milagres na primeira era cristã. O que você está falando aí em língua? Você está ficando louco? É demência? É isso? É coisa do Satanás. Espírito do erro. O que você está pensando que é? Você está soberbo. O que você está mandando aí? Está tendo pensamento positivo agora, querendo mandar nas circunstâncias? Mas foi Deus que deu o domínio para Adão e Eva. Nós vemos, sem dúvida, de que por onde Jesus passava, que havia uma obra do diabo, sofria de Jesus uma resistência. Jesus resistia, Jesus destruía, Jesus desfazia, aniquilava, expulsava. E hoje o que vemos são pessoas passivas. Se Deus quiser, na sua soberania, Ele vai fazer um dia ou outro. Se um dia Deus revelar para o pastor aí num culto, daqui a alguns meses aí, quando a verdade é que todos nós temos autoridade. Ele diz lá em Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, porão sobre os enfermos, os curarão. Então nós precisamos compreender que essa autoridade que Deus deu para Adão, que ele passou para a serpente, Jesus veio e retomou e diz, eis que vos dou autoridade. Ele repassou para a igreja. Agora é preciso tomar responsabilidade, se levantar como embaixador celestial e ter o bom combate da fé. Dia a dia se sujeitando a Deus em consagração, meditação na palavra, comunhão com os santos, evangelismo. Por um lado ali orando no Espírito, por um lado ali adorando a Deus, se entregando a Deus, se arrependendo, temendo o Senhor, buscando o Senhor. Por outro lado, o resistir ao diabo. O discernir que isto é uma batalha que o Senhor nos ajuda, nos guia, coopera conosco, mas o Senhor não vai batalhar em nosso lugar. Ele não fará isso para nós. Não, Ele vai fazer em nós e através de nós, edificando e confirmando a nossa fé. É preciso que se levante uma igreja que compreenda que a nossa participação no reino, ligar na terra, profetizar, semear no Espírito, é algo que o Espírito Santo está inspirando. Aí está a fé genuína. Aí está realmente aquele irmão, aquela irmã que tem uma fé do tipo de Deus. Uma fé de acordo com a Bíblia, não com a tradição das igrejas. Não com a tradição de certos pastores que dizem, não, esse versículo não é assim, torce para cá e torce para lá, com a sua mente carnal, inchada, soberba, nada sabe. Mas
A palavra ela é simples, ela é clara. Para aquele que é humilde, está coberto com o sangue de Jesus e tem como professor o Espírito Santo. As coisas de Deus são muito claras, irmãos. Não creia que os milagres acabaram no primeiro século. Não creia que Deus agora cessou os dons. Não creia, irmãos, cura é para hoje, milagre é para hoje. Existe uma batalha espiritual. Claro que o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Lá em Colossenses que ele foi destruído na cruz, capítulo 1. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Nós somos mais que vencedores. Mas ainda temos um corpo de carne. O diabo ainda não foi lançado no fogo do enxofre. Ele está com principados e potestades no ar. Lá em Efésios diz que a nossa batalha é contra demônios. E ele tenta ainda retomar o comando. Mas nós, pelo Espírito Santo, nos tornamos mais sábeis, capacitados, ungidos para desfazer isto. Isto é, antes do diabo ir para o quinto dos infernos, ele vai ser atormentado através da igreja. Ele vai ser espizinhado e envergonhado através da igreja. Muitas são as aflições do justo, Salmo 34, 19, mas o Senhor livra de todas. João 16, 33, tenha um bom ânimo, eu já venci o mundo. 2 Coríntios 2, 14, eu te guio em triunfo sempre. Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mateus 28, 20, eis que estarei convosco até o fim. Então temos uma presença, temos as escrituras, agora nós precisamos ter essa postura, essa atitude agressiva contra aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário Jesus destruiu o poder do pecado, o domínio do pecado, os efeitos do pecado. Lá na cruz do Calvário Jesus destruiu a doença, a escassez, tudo que tira a paz. Ele destruiu toda a obra do diabo. E agora, ele diz em Deuteronômio 28 lá, 43. Eu destruí o inimigo. Agora vai lá você e destrói-o. Amados, que eu e você possamos ter um espírito de combate, uma fé agressiva contra as trevas. Veja que todas as vezes que se levantava um líder em Israel, ele tinha um espírito agressivo contra as trevas. Não era um líder que dizia, se for da vontade de Deus, ele vai fazer uma hora ou outra. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer na sua soberania. Não, eles andando com Deus, eles aprendiam o quê, amados? A cooperar com Deus. Isso é coisa linda, irmãos. Você pode ver que quando aconteceu algo, foi através de um homem e de uma mulher que... Olha que coisa linda, irmãos. Eu falei 28, Deuteronômio 28, 47, mas na verdade, veja aí na tua Bíblia, 33, 27, tá? Deuteronômio 33, 27, que o Senhor destruiu o inimigo e agora disse, agora vá lá e destrói. Sempre que Deus fez algo na Bíblia, Ele o fez através de pessoas que resistiam ao mal que estava ali. Através de Faraó, através dos midianitas. Mas agora a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Existem demônios por trás dessas circunstâncias desfavoráveis. Existem espíritos imundos tentando impedir. Paulo falou assim, olha, eu quero ir visitar vocês, orem. Então existia uma batalha espiritual, os demônios não querendo que ele saísse da prisão e fosse lá pregar. Ele disse, olha, orem para que eu seja solto dessas cadeias, para que eu possa ir até vocês. Ore para quando eu abrir a boca, haja a palavra dada, que as pessoas recebam, preparar a porta do evangelho. Ele pedia oração e ele orava, porque ele sabia que existia uma batalha. Ele disse, eu tentei ir até vocês, mas Satanás me impediu. Havia uma batalha espiritual. Satanás tentava contra Paulo, mas Paulo sempre vencia, porque ele estava em oração e pedia oração da igreja. É muito importante estar comunicando com os santos. Quando estiver passando uma fase difícil numa área, não fique calado. Vá lá no WhatsApp. Ô pastor, una comigo aí Mateus 18, 18, 19. Se o que dois ligar, será feito. Eu estou passando por isso e por isso. Eu não concordo. Vamos lutar junto, vamos pelejar. Então é uma promessa, irmão, quando nós somos humildes, em vez de ser individualista, nós nos fazemos corpo, nós comunicamos aos santos nossas necessidades. E ali juntos, pelejando, irmãos, nós vencemos. E a glória é do Senhor. Eu quero unir-me a você em oração, nesses últimos segundos dessa meditação tão preciosa na palavra. Que Deus possa mostrar para você que você já é mais do que vencedor. Mas existe uma batalha como mais do que vencedor. Você não luta para vencer, mas luta já como mais do que vencedor. Você não luta para derrotar Satanás, você luta porque ele já é um derrotado e você vai comunicar ele. E você vai expulsar ele de todos os teus termos.
Você vai ordenar que ele saia de tudo aquilo que é teu, porque ele tem atacado. Pai, em nome de Jesus, cobre com teu sangue o meu irmão e a minha irmã, e ajude-o a discernir, Pai, o santo e o profano. Que ele aprenda a se sujeitar a ti e a resistir ao diabo, e que ele venha a ser frutífero, e que o teu nome venha a ser glorificado. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.